Levante a sua mão direita, assim, digam comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Esses dias eu aproveitei e o Daniel me emprestou me deu um DVD, um filme, né, da livraria. Parece que o título é Corajosos. Uma história muito linda, assim, muito interessante sobre homens que se posicionaram diante dos conflitos, das situações adversas que estavam acontecendo nos seus lares. Homens que se levantaram assim, firmaram um propósito, um pacto assim, segundo a palavra de Deus, de colocar em prática, né, alguns princípios, de não abrir mão daquilo, para que algumas situações pudessem mudar nos seus lares. Jovens que estavam, moça que estava entrando num namoro perigoso com uma pessoa, um caminho errado, um garoto que não tinha a presença do pai, também estava começando a se envolver com mais companhias, né? Enfim, situações assim no lar, coisas assim comum, né? E através de um posicionamento daqueles homens, né, eles se firmaram na palavra de Deus e começaram a ver as mudanças, né, na sua própria casa. E Josué capítulo 24, versículo 14, a partir do versículo 14, o pastor Ezequiel pregou esses dias, né, na igreja, esses dias de carnaval, pregou sobre esse assunto, sobre escolhas. Interessante isso. A Bíblia realmente nos mostra, né, que Deus dá ao homem essa liberdade dele escolher, de fazer as escolhas que ele quiser. E as escolhas que uma pessoa faz, elas determinam o seu futuro, a sua vida, através das escolhas que a pessoa faz. E aqui Josué, ele chama o povo, reúne o povo e dá uma palavra para o povo, para que o povo fizesse uma escolha. E ele já tinha determinado, já tinha feito a sua escolha, né? Uma escolha ela é feita após uma decisão. A pessoa tomou uma decisão, então ele escolheu, tomou. Vamos lá, Josué capítulo 24, versículo 14. Josué chama o povo, ajunta todo o povo e diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz.
Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe o pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a nosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Somente até aqui. Glória a Deus. Coisa linda, amados. Esse texto, esse capítulo 24, nós não lemos desde o primeiro versículo, mas olha só uma coisa assim, linda e tremenda aqui. Capítulo 24, nós lemos a partir do verso 14. Olha o que diz o versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de quem? Diante de Deus. Josué fez uma convocação, né, que na verdade Deus o orientou nesse sentido. Agora, olha o versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram os... Olha isso aqui, olha como é que começa esse capítulo aqui, 24 de Josué. Josué junta todas as tribos, chama os anciãos, cabeças, juízes, oficiais, todos, a liderança das tribos. Quando o povo está reunido, então Josué disse a todo o povo. Então ele se coloca numa posição de autoridade, numa posição ali de Deus, que Deus concedeu a ele. E ele diz assim, ele começa, não é, ali naquele momento, ser usado tremendamente por Deus, porque ele diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu tenho saudade disso, amado, assim de homens e mulheres serem usados assim, com essa ousadia por Deus. Deus fala, é claro que Deus fala conosco, Deus fala de várias formas, e essa maneira aqui como Deus usa aquele homem, que tem essa ousadia, né, de chamar, de convocar todo o povo, e depois diz ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. E ali, se você ler os versículos seguintes, você vai ver que é Deus usando aquele homem falando: eu fiz, eu peguei, é Deus falando através de Josué. Eu, porém, tomei Abraão. Quem foi que fez isso? Josué? Não, foi Deus. Tá? Deus está usando Josué, na fala de Josué, que no capítulo 14, no versículo 14, aí Josué passa a falar, né, por ele mesmo. Aí já é quando ele começa a dizer aqui: agora, pois, temei ao Senhor. Agora já não é mais o Senhor falando, agora Josué está conclamando o povo, não é? Mediante a palavra, tudo aquilo que Deus trouxe à memória do povo, tudo que Deus tinha feito pelo povo, porque nos versículos seguintes, aos versículos iniciais do capítulo 24, né, ele vai fazer aqui uma exposição, né, de milagres, de maravilhas que Deus havia feito, até chegar aquele momento, a memória do que Deus havia feito. E agora Josué conclama o povo: olha, mediante isso, agora temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade, deitem fora os deuses estranhos, abandonem qualquer outra divindade, qualquer outra coisa que possa ocupar o lugar de Deus na vida de vocês. Não sirvam os deuses os quais serviram vossos pais lá no Egito, ou além do Egito, enfim. Versículo 15: se vocês acham que se parece mal a vocês servir ao Senhor, escolham a quem vocês vão servir. Escolham, tomem a decisão, se aos deuses, se a que serviram vossos pais,
E no finalzinho do versículo 15 ele disse: porém eu e a minha casa, saibam vocês que eu já fiz a minha escolha, eu já tomei a minha decisão, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E mediante isso o povo, não aconteça que deixemos o Senhor, nós queremos servir o Senhor e tal. E Josué continua, né, protestando contra ele. Olha, vocês não, versículo 19, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso. Vocês não podem servir a Deus de qualquer maneira. Se vocês estão dispostos a servir ao Senhor, então vocês façam por onde, não é? Ver que o testemunho de vocês possa demonstrar isso, que a vida de vocês, que a postura de vocês demonstre isso, que vocês estejam dispostos a realmente a jogar fora qualquer outro tipo de ídolo, qualquer coisa, deixar mesmo, abandonar qualquer prática que faça com que vocês não estejam servindo somente ao Senhor. É o que Josué está dizendo ao povo aqui. Vocês não podem servir a Deus, porque Deus é santo, é zeloso, Ele não vai perdoar a transgressão, os pecados, não vai. Agora, se vocês deixarem o Senhor e servirem aos seus deuses, aí aos outros deuses, não é? As consequências virão, versículo 20, e eles continuam, versículo 21, nós antes serviremos ao Senhor. Bom, então vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas de que vocês escolheram servir ao Senhor. Então agora, versículo 23, inclinem o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Sirvam ao Senhor. E o povo diz aqui no versículo 24, serviremos ao Senhor nosso Deus, obedeceremos a sua voz. Aí Josué pega uma pedra, faz um memorial naquele momento ali. Versículo 26, tomou uma grande pedra, erigiu ali debaixo do carvalho um monumento, alguma coisa assim que ficasse assim simbolicamente representado. Foi nesse dia, foi aqui que o povo se ajuntou, e aqui que as palavras de Deus foram ouvidas, e aqui essa pedra será por testemunho, né, de que o Senhor falou, e o povo testemunhou de que querem servir somente ao Senhor, né? Versículo 31, interessante, que diz que serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Interessante isso, amados. Não despreze, não é, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm mais tempo do Evangelho, sabe? Procure extrair aqui testemunhos, né? Esses dias eu parei aqui durante a semana, estava aqui a trabalho, algumas pessoas que trabalham na igreja, nós paramos um pouquinho, eu comecei a contar algumas coisas do passado, assim, alguns testemunhos do passado, minhas experiências com Deus, de subir monte, de coisas que a gente fazia, assim, eu comecei a compartilhar algumas coisas com ele, né? E eu falei, olha, eu tenho desejo de fazer isso, né? A gente voltar a fazer algumas coisas assim, levar vocês a terem algumas experiências, a igreja a ter algumas experiências nesse sentido, também de buscar o Senhor, de viver coisas, quantas maravilhas. Eu comecei a lembrar de algumas coisas, quantas coisas eu já vi Deus fazer através da minha vida, na minha própria vida, enfim, é gostoso isso, né? A gente ouvir, né? E eu não tenho tantos anos assim, mas a gente já tem muita experiência. Só que tem uma coisa, amados, eu sou crente eu fui nascido, né, e criado no Evangelho, então é muitos anos realmente servindo ao Senhor, né? E a gente realmente tem muita coisa guardada aí e ainda não acabou. Amém, irmã? Glória a Deus. Então veja só, Josué aqui leva o povo então a um posicionamento, né? E somente a liderança ali que é convocada para que eles possam realmente tomar uma posição, se definir. Nós estamos vendo, nós vivemos um tempo hoje, né? Esses dias são dias assim que a gente fica vendo algumas coisas e a gente tem que ter cuidado até com o nosso, não nos precipitarmos em algumas situações que nós temos visto, né? Porque nós somos, e o que nós somos do Senhor, servimos ao Senhor, e o que nós somos, o Senhor sabe quem nós somos, não é? A nossa reputação é uma coisa, não é? Agora, o caráter, o nosso caráter, que realmente diz quem nós somos, o Senhor conhece o nosso caráter. A reputação é o que as pessoas dizem de nós, né? Que as pessoas nos analisam, e fulano é assim pela vida da pessoa, fazem tem essa reputação e tal. Mas o caráter é aquilo que realmente nós somos, e Deus sabe quem nós somos,
né? Deus sabe que nós somos. Nós não podemos dizer uma pessoa, nós não podemos julgar, né, se uma pessoa está servindo a Deus, se não está servindo. Fulano está servindo, o outro não está servindo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, até uma palavra que cabe nessa hora. Nós temos visto ou ouvido falar de alguns cantores, algumas pessoas que têm se apresentado em alguns programas, né, de televisão, seculares, programas, né, por exemplo, a Ana Paula Valadão, ela foi com um grupo lá da igreja cantar num programa do Luciano Huck, o Caldeirão do Huck. O próprio Duzão, agora há pouco tempo, também cantando num programa do Raul Gil. Teve mais um. A Aline Barros, de vez em quando, vai no programa da Xuxa. Aí a gente fica vendo essas coisas assim. Alguns acham que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pô, que bênção e tal. Outros começam a julgar. Isso não devia ser assim. E não sei o que, e não sei o que lá e tal. Eu vou dar uma palavra para você sobre isso aí. Realmente, né, quanto à questão, por exemplo, ninguém precisa. A Rede Globo, por exemplo, né, é uma emissora de televisão. Visa dinheiro, claro, vive do que apresenta, tudo isso, né? Dinheiro, e o que ela puder fazer para audiência e para ganhar, vai fazer, não importa, mesmo que seja abrir espaço para os evangelhos. Agora, nós não podemos julgar, né? Se um irmão vai se apresentar lá, se alguém vai cantar lá, você e eu, nós não podemos fazer um julgamento e dizer que aquela pessoa está indo ali, não devia ir. Ela está tendo uma experiência que ela sabe, e a motivação dela, só Deus sabe o coração dela. A gente não pode julgar e dizer. Agora, uma coisa a gente sabe, que é uma emissora que realmente tem uma direção e que tem e que a gente não pode pensar que agora está se convertendo, está mudando, que agora vai. Não, fazendo isso por audiência, por outras coisas. Então, entendeu o que eu estou dizendo? Você não deve, ninguém tem o direito de julgar a participação de um irmão, de uma pessoa conhecida no meio evangélico, numa programação secular. Nós não podemos fazer um julgamento quanto a isso, porque você não sabe o coração dessa pessoa, não sabe a experiência dela com Deus. Agora, dizer que a Rede Globo, por exemplo, é uma emissora que trabalha muito para o diabo, isso aí não é julgar, isso aí já é uma coisa muito clara. É verdade ou não é? Há uma novela que está sendo já anunciada, que o título diz Amor, Eterno Amor. Essa novela, ela vai propagar uma doutrina espírita. Há uma personagem que a família dela já participa do espiritismo, e ela por fazer parte na história também disso aí, ela se aprimorou mais ainda, se aprofundou, para que quando a novela começar, ninguém vai ver isso. Amém, amado? Ninguém vai querer abrir a sua casa e abrir uma programação para que haja uma doutrina espírita entrando na tua casa, e aquilo vai te trazer um problema. Mas eu estou já te avisando já. O título da novela, né, é até bonito. Poxa, Amor, Eterno Amor. Mas é uma novela baseada no espiritismo, que vai divulgar ali, vai passar muita coisa que acontece da doutrina de Allan Kardec, kardecista, enfim, do espiritismo. Está avisado. E assim outras mais também tem isso. Entenderam? Ok? Então, participação de amanhã ou depois do Projeto Vida Nova de América, enfim, a gente não precisa dizer nada. Projeto Vida Nova no Evangelismo de Carnaval. Meu Deus, quanta pedrada a gente já tomou, quanta coisa já ouvimos falar sobre. Mas como é que pode? Essa igreja vai para o Carnaval, a igreja brinca com o Carnaval, a igreja não sei o que lá. Mas Deus sabe a motivação do nosso coração, não é? E a nossa motivação é o quê? É falar do amor de Deus, é ir falar dos perdidos. Agora, muita gente não entende isso, principalmente no meio evangélico. Amém, queridos? Então, servir ao Senhor não é uma questão de aparência. Não é uma questão de você estar olhando e estar vendo que, poxa, fulano está servindo ao Senhor, porque ele não falta um culto na igreja. Nem sempre é assim. Fulano está servindo ao Senhor porque ele é muito ativo na igreja. Nem sempre é assim. Ele pode estar servindo a outro propósito e não está servindo a Deus, porque aqui Josué é bem claro quando diz, versículo 23, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Inclinai o vosso coração. Nem sempre o coração da pessoa está inclinado a Deus, está inclinado ao serviço, à atividade, aquilo que ela está fazendo, a rotina que ela estabeleceu de não faltar, então, mas nem sempre ela está servindo ao Senhor, porque outra coisa, muitas vezes ela ouve também e não pratica aquilo que está ouvindo, então não está servindo ao Senhor.
Servir a igreja é uma coisa, a pessoa é ativa, trabalha, tem um cargo na igreja, é ativa aqui, mas servir ao Senhor é muito mais do que isso. É muito mais do que subir num púlpito, é muito mais do que arrumar uma cadeira ou de que dar uma aula. Servir ao Senhor não é uma questão de estar apenas na igreja. Não, eu sirvo ao Senhor. Servir ao Senhor é 24 horas, é com a nossa vida. A nossa vida tem que estar a serviço de quem? Do Senhor. Sim ou não? Amém, irmãos? E aí, eu estava meditando também esses dias sobre o Salmo, Salmo 1, de 1 a 5. Eu queria que você abrisse comigo sobre esse texto aqui, porque Josué está confrontando o povo. Olha, vocês não podem servir a Deus se vocês estão com o coração dividido. Vocês não podem servir a Deus. Deus é Deus zeloso. Deus é santo. Deus é zeloso. Esse texto aqui, esses dias eu estava meditando sobre isso aqui, Salmo 1, são apenas 6 versículos. Coisa assim me chamando a atenção isso aqui, caramba, sobre companhias. Esse filme que eu fiz menção agora há pouco, ele faz, uma coisa que me chamou a atenção são as companhias, as más companhias. Com quem estão andando os teus filhos? Com quem você está andando? São boas companhias? São pessoas que realmente estão te levando para um bom caminho? Ou os teus filhos? Procure saber com quem estão andando os teus filhos, aonde eles estão ficando, em casa de quem. E o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O versículo 1, tá a chave aqui, da felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é que tem te aconselhado? Com quem você tem tomado conselho? O que você tem utilizado? Qual é a fonte? Que orientação? De onde vem conselhos para a tua vida? Quem tem que te dado conselhos? Onde você tem se aconselhado? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Eu falei aqui esses dias que não é vergonha certas coisas você não saber. Não sei, você não soube o que aconteceu não, lá na casa mais vigiada do Brasil. Não sei, não é vergonha estar desinformado sobre certas coisas não, amado. É um escape de Deus para a tua vida, é um livramento de Deus. Não procure saber sobre pecados, sobre coisas que acontecem na casa dos outros, sobre, pecados, enfim, não se envolva com isso, a vida alheia, essas coisas, não se envolva com isso, em nome de Jesus. Você não tem que saber tudo, não. O pastor falou da novela, eu vou ver se é assim. Não faça isso, eu já estou dizendo. É do diabo, é fonte maligna, vai trazer perturbação para a tua casa. Você assiste aquilo, já falei sobre filme de terror, sobre essas coisas. Você está trazendo para a tua casa, Você não está indo num centro de macumba, num centro espírita, você não está indo num lugar, mas está trazendo para casa, através. Qual é a janela ali? Qual é a porta de entrada? Qual é a legalidade? A televisão, como pode ser a internet também. Se for mal utilizada, você está dando legalidade ao diabo para entrar na tua casa e trazer perturbação na tua família, nos teus filhos. Procure saber, o que estão vendo, o que estão assistindo, e coloque limites, imponha limites. É bom isso, autoridade, limites. Assim os filhos não gostam, vão reclamar e tal, mas um dia vão te agradecer, pode ter certeza disso. Não é agradável muitas vezes, mas vão te agradecer. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não tem que ficar, preso no caminho dos pecadores. Não quero saber disso, eu tenho que andar, minha vida tem que caminhar, não posso ficar detido, no que os pecadores estão fazendo, não quero saber. Não se assenta na roda dos escarnecedores.
não compactua, não faz parte de grupinhos, de piadas imorais, de coisa, não, peraí, dá licença, com licença, eu estou saindo e tal. Não sento na roda dos escarnecedores. Sabe? Tem pessoas que muitas vezes estão lá num grupo, lá no trabalho, no colégio, sei lá o quê, e começa a falar da igreja, começa a falar do pastor, e o cara ainda está lá capaz de ainda botar, é isso mesmo, né? É capaz de botar, ainda concordar e tal. Se levante para dizer, não faça isso, por mais errado que ele seja, você não é juiz para julgá-lo, Deus há de julgar, pode ter certeza disso, mas não caia nesse negócio, em nome de Jesus. Então, não anda no caminho, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer o quê? Na lei do Senhor. Que linda iniciativa que o Diácono Júnior, que a Escola Bíblica Dominical teve, né, de incentivar a leitura da Bíblia. Que coisa linda. Testemunhos que o Júnior falou aqui de manhã, que estão recebendo testemunho de pessoas que estão lendo em família, que os pais chegam em casa, os filhos cobrando, pai, vamos ler hoje. Não, eu estou cansado. Não, pai, vamos para a leitura de hoje, vamos ler. Que coisa linda, mano. Antes tem o seu prazer na lei é na palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a consequência aí, será como árvore plantada junto a ribeiros, dará o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, amado. Por que as pessoas estão sempre com problemas, sempre com dificuldade, e quer gabinete, e quer oração, e está praticando o que está aqui no Salmo 1? Está praticando isso aqui? Eu duvido que você vai ter problema, assim, problema todos temos, mas problema que você não possa resolver. Você vai vir o problema, mas você você não vive em função de problema. Aqui, o seu prazer está na lei do Senhor, não está no problema. A sua vida será comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso aqui é a palavra de Deus, Deus está dizendo assim, se você fizer assim, vai acontecer na tua vida. É impossível que não aconteça isso. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Pode ter certeza disso, coloca isso no teu coração. Caramba, eu não vou mais andar sob conselho de ímpio, pessoas que ficam ímpio. Que conselho ímpio tem para te dar? Que conselho ímpio tem para dar para você? Olha, cuidado com não sei o que, olha, não sei que conselho, né? Conselho, não ando segundo o conselho de ímpios, eu não me detenho no caminho de pecadores, eu não quero saber qual é o maior pecado agora, o que fizeram, eu não quero saber disso. Não quero saber qual é o pecado, eu não me detenho no caminho de pecadores, eu não me importo, eu não quero saber sobre isso, eu não quero saber. Eu sou santo, eu sou separado para Deus, eu sirvo ao Senhor, eu não sento na roda de escarnecedores, eu não fico ouvindo bobagem, porque às vezes as pessoas não falam, mas ouvem, né? Aí para ouvir, não está falando, mas está ouvindo, que está ali, está compartilhando, amado. Está presente ali, está envolvido no negócio. Nesse filme mostra uma situação interessante, que um rapaz, ele é preso, a polícia persegue, e ele estava no carro junto com o traficante, e não teve jeito. Mas eu não estou envolvido, eu não fiz nada, mas está junto, não tem mais jeito, não tem jeito, meu irmão. Está junto ali com pessoas de má companhia, foi preso da mesma forma, não tem jeito. Amém, querido? E outra coisa, querido, uma palavra também para você. Não fique preocupado com o que você sabe que as pessoas estão fazendo, o mau testemunho que estão dando. Pode ter certeza que às vezes o pastor não sabe, mas Deus sabe. E haverá um juízo, haverá um momento. Eu não fico preocupado com isso. Eu não fico entrando em site de Facebook para ver o que estão fazendo, o que estão falando. Eu não vou para shopping aqui. Eu vou naquele shopping ali agora perto da igreja, ver se encontro alguém da igreja fazendo alguma coisa errada. Eu vou ali na vila, vou dar uma volta ali, ver se... Eu não sou xerife, amado. Eu não sou xerife, eu sou pastor, homem de Deus. Amém? Não fico atrás vou ver o que estão fazendo, vou disfarçar, botar um boné, um óculos escuro, vou andar por Jardim América para ver se eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada. Isso não é papel para um homem de Deus, não, mano. Diga para a pessoa que está ao lado, isso não é papel para homem nem para mulher de Deus, mano. Isso é para fofoqueiro, isso é para quem não tem o que fazer. Nada. A minha responsabilidade é subir aqui, abrir a palavra e falar o que Deus quer que você ouça. E eu também, falar o que Deus quer que você e eu tomemos conhecimento. Não, agora não vou ficar atrás, o pastor não sabe, o pastor nem imagina. Realmente eu não sei de muitas coisas, não. Mas o que eu precisar saber, Deus vai me falar. E pode ter certeza, amados, pode ter certeza aqui, para você aqui, Salmo 91, versículo 8.
Salmo 91, versículo 8. Poxa, o pastor nem, caramba, não sabe. Olha só, o diácono não sabe. Olha, tem fulano que está fazendo, acontecendo tal. Sabe o que está? Salmo 91, versículo 8 diz assim: somente com os teus olhos olharás, contemplarás, e verás a recompensa do ímpio. Quem está fazendo coisa errada e faz papel de bonzinho na igreja, vem para a igreja e pensa que vai passar, está contando vantagem aí que está fazendo, acontecendo, mas participa do ministério. É claro que se a gente tomar conhecimento, a gente vai tomar providências e tal, não tem problema, pode ter certeza disso. Mas a Bíblia diz, somente com os teus olhos você vai ver o final disso aí. Você vai ver uma pessoa que pensa que engana Deus, engana o homem, mas não engana Deus não. Sabe? Você vai ver, eu já vi muitas coisas assim, muitas pessoas ficando pelo caminho. Muitas pessoas ficando pelo caminho assim, e tomando, sabe, e não se envolva também não. Não se envolva com isso não. Ah, coitadinho, coisa nenhuma. Seja, dá a palavra de Deus, ora, faz, mas não entra na crise, não entra em crise por causa da crise de pessoas que ouviram a palavra e deram mau testemunho, porque aí que Josué está falando ao povo, olha, Josué, usado por Deus, primeiro Deus usa Josué e diz, assim diz o Senhor, olha, eu fiz isso, eu vos tirei, eu fiz aquilo outro, eu abri o mar, eu não sei o que, Deus está falando tudo, que traz à memória ao povo, tudo que ele fez. E diz que depois da morte de Josué, né, ainda muitos anos, ainda há uma geração de anciãos que ficam ali vivos, né, e sempre para trazer a memória ao povo. Eu imagino aqueles jovens que não tinha muitos entretenimentos naquela época, eu imagino que eles tinham muito tempo para conversar. Eu imagino aqueles jovens se achegando perto de um ancião e pedindo para conta a história, como é que foi quando vocês vieram, como é que foi aquela vitória pelo deserto, como é que foi a tomada de Jericó, e eles contando, que coisa linda, amado. Hoje a gente pega a Bíblia, né, e lê e vê isso, ó, tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu quero saber, é uma coisa que o pastor tem falado, o pastor Ezequiel tem falado interessante, descubra, né, o que Deus está fazendo e coopere com Ele, vai em frente. É isso que a gente tem que saber, amado. O que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, e eis-me aqui, Senhor, e se coloque diante do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, há um escape também, há uma esperança para o ímpio, né? Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus também ama os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são pessoas perversas, são pessoas que conhecem a verdade, pessoas que ouvem a verdade, pessoas que muitas vezes estão no nosso meio, né? Porque os pecadores estão lá fora, também tem pecador, infelizmente, também que se mistura, né? Mas os ímpios são uma classe de pessoas assim perversa, porque estão ali no meio, mas eles ouvem, estão participando, mas fazem tudo o contrário. Faz tudo o contrário, não dão crédito, não estão nem aí. Ah, Deus está falando, olha, assim diz o Senhor, assim. Para mim isso não quer dizer nada, eu vou fazer o que eu quero. É um ímpio, é perverso, faz mal, assim, conscientemente. Tá? E os ímpios, eles não subsistirão na congregação dos justos. Né? Não, os ímpios, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do justo. Amados, eu termino aqui essa palavra, vamos participar da ceia. E uma coisa que eu achei interessante nesse filme foi isso. Exatamente como Josué fez aqui. Quando ele traz ao povo, enfatiza, pode vir o Ministério de Música, ele fala ao povo, e aí depois versículo 26, e Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra, fez um memorial, fez um documento ali para memória, para testemunho da decisão, da escolha que o povo teve, que aqueles homens tiveram. Eu e a minha casa. Josué havia dito para eles, Josué deu a cola, né? Josué deu a cola, vocês escolham, né? Ele foi falando, não podem servir, escolhei hoje a quem se vais, aos deuses e tal. Quero dizer só que uma coisa aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falei, caramba, poxa, peraí. Eu me lembro de uma história do meu, já falei aqui, né, de um meu bisavô, uma pessoa que muito católica, muito presa, né, aos ensinamentos que ele havia recebido dos seus ancestrais, e ele
Por algum tempo ele esteve no Exército da Salvação, nos Estados Unidos. E ele participou com os irmãos de cultos, participou aquilo tudo, viu aquilo tudo, e viu o erro, o engano que ele estava metido. Ele chegou, quando ele voltou para a sua terra, ele chegou na sua casa, né, e começou a quebrar todas aquelas imagens que eram guardadas, né, que vai passando de pai para aquele negócio, vai passando, aqueles santos, aquelas coisas que não são santos, coisa nenhuma, e quebrou tudo aquilo e disse para aquele homem, disse para a sua família, para a sua esposa, para a sua família: a partir de agora em diante, nós vamos servir ao Deus vivo, ao único Deus, e não vamos mais ter imagem na nossa casa. Eu falei: meu Deus. E nesse lugar que esse homem tomou essa decisão, ele foi mal visto, ele foi perseguido, né? Naquela região, que é uma ilha, uma congregação ali, um templo ali, um lugar que eles se reuniam, foi queimado. As pessoas, o povo dali se juntou, se reuniu e não queria que aquela doutrina nova chegasse naquele lugar, né? Queimaram o lugar, eles queimaram o lugar onde se reuniam, mas não foram capazes de apagar o fogo do Espírito Santo que nasceu no coração de algumas pessoas, e aquilo começou, sabe? E eu louvo a Deus porque hoje, amados, eu tenho esse privilégio de dizer, né, que eu nasci num lar que serve ao Senhor. Os meus pais, os meus avós serviram ao Senhor, os meus pais serviram ao Senhor, meus tios e tias, a minha parentela toda, tantos os que vieram para o Brasil, os que foram para os Estados Unidos, né, e alguns que ainda estão em Portugal hoje, sabe? Todos eles, amado, todos eles ouviram o Evangelho entrou no coração, Jesus entrou no coração daquelas pessoas, sabe? Através de uma decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu conclamo nessa noite, principalmente os homens nesse lugar, homens que têm a autoridade de Deus na sua casa, sabe, querido? Imponha limites, coloque realmente, sabe, estabeleça, tome decisões que mostre aos seus filhos que você está servindo ao Senhor. Sabe, é terrível, é danoso para uma mente de uma criança quando ela vê um pai ou a mãe fazer uma coisa na igreja e chega em casa e faz outra coisa diferente, e fala palavrão, e o pastor falou que tem teleprogramação que não é de Deus e que não sei o quê, e vê os seus pais fazendo aquilo, sabe? A criança fica numa coisa, meu Deus do céu, uma confusão na cabeça delas, entendeu? Aí ela vai ter que acreditar ou no pastor ou em casa. Então, e não é bom isso, né? Porque o bom, quando ela pode confiar e acreditar no pastor e também nos seus pais. E fica confuso aquilo, fala: eu não estou entendendo. Poxa, na igreja é meu pai, minha mãe é uma coisa, aqui em casa é outra. Na igreja é o pastor que falou, e a criança presta muita atenção, presta atenção pra caramba. Poxa, meu pai está fazendo diferente, a mãe está fazendo diferente, não está fazendo e tal. E a criança vai crescendo aquilo ali, e ela chega à conclusão de que, bom, se a igreja, se esse Deus não serve para os meus pais, também não vou servir, não serve para mim também. Aí ela vai se envolver com drogas, vai se envolver com coisas, mais companhias, ela vai se envolver com outras coisas, porque ela não consegue entender por que isso. Mas quando ela vê o seu pai e a sua mãe na igreja, ali servindo ao Senhor, chorando aos pés do Senhor. Quando uma criança vê o seu pai e sua mãe no quarto chorando, orando, derramando as suas lágrimas, e não vê na cozinha falando mal da igreja, do pastor, não vê falando mal do irmão, mas vê o seu pai e a sua mãe, sabe o que você está formando? Um homem e uma mulher de Deus na tua família. Aquela criança vai crescendo assim: eu quero ser assim. Ela nunca vai se esquecer disso, ela vai poder, eu tenho essa lembrança. A minha mãe tinha até uma almofadinha, porque chegou a uma certa idade, os seus joelhinhos machucavam, e o chão lá em casa era chão duro, né? Chão era taco ainda, e ela fez até uma almofadinha, porque ela gostava muito de orar de joelhos, e ela era uma intercessora na minha família, na minha casa. Eu tenho essa lembrança da minha mãe, uma intercessora, uma mulher de oração que orava. Não tenho lembrança da minha mãe reclamando, falando mal de igreja, de pastor. Não tenho lembrança, minha mãe, olha só uma coisa bacana que lá em casa tinha. A minha mãe falava assim para o meu pai, para todos nós: ó, domingo aqui, nós não vamos ligar a televisão. Não vamos ligar a televisão aqui domingo. Tá? Vamos ficar assim em família, de manhã a escola dominical, aí almoça, a gente pode conversar, a gente pode fazer algumas coisas e tal. Não vamos ligar a televisão domingo. Pronto.
Deixa para os outros dias, aí tem o jornal, não sei o quê, enfim, é coisa interessante. Outra coisa que ela falava também, eu não quero televisão no meu quarto. Ela, uma decisão, não quero televisão no quarto. Eu não quero. O quarto era o lugarzinho, a casa não era muito grande, então o quarto era o lugarzinho de oração dela. De oração. Ali fechava a porta, enfim. Esse é o legado. Essa é a maior herança que nós, como pais, podemos deixar para os nossos filhos. Nossos filhos olharem e verem, meu pai serviu ao Senhor. Minha mãe serviu ao Senhor. É um homem e uma mulher se levantar, como nós aqui fizemos no início, e cantar e sair daqui com essa disposição mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, mas tem um negócio aí para economizar TV a cabo, que é o GatoNet. Meu Deus do céu. Não, mas tem um negócio, a luz está muito cara, com esse calor, ar-condicionado, é só fazer uma puxadinha assim e tal. Meu irmão, não. Propostas que chegam às vezes assim na tua mão, você nem pediu, estou fazendo um negócio, uma ligação aqui, olha, em nome de Jesus, não faça isso. Não prosperará. A Bíblia diz, não prosperará. Pecado. Isso é servir ao Senhor? Isso é servir ao Senhor? É vir à igreja, é cantar, é ler, é falar, é declarar, e chegar em casa, tem GatoNet, tem não sei o que, ver o que não deve. É isso que é servir ao Senhor? É o que Josué está dizendo. Vocês não poderão servir ao Senhor, porque Deus é santo e é zeloso. Vocês não podem, vocês têm que tomar uma decisão. Por que Josué está falando isso ao povo? Porque Josué sabia que havia coisas erradas no povo. Josué sabia que havia ídolos, havia coisas no coração deles. E por fim, quando Josué vê que realmente eles estão dispostos, então tá bom. Agora então, inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. Inclina o coração. Porque às vezes é fácil dar o dízimo, dar a oferta, fazer um trabalho para a igreja e tal, mas o coração entregar a Deus, não, do coração não, o coração eu tenho que continuar com o meu coração, eu tenho que fazer o que manda o meu coração, eu não posso entregar a Deus não. A Bíblia diz, filho, dá-me o teu coração, porque o coração é o centro, né? Tá aqui, toma, Senhor, toma o meu coração, Deus. As minhas decisões, Senhor, sejam segundo a tua vontade, Senhor. A minha decisão, as minhas escolhas sejam segundo a tua vontade. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Deus fala para Samuel, Samuel, eu achei um homem segundo o meu coração. Um homem que fará toda a minha vontade. Foi só Davi? Não. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar nessa noite. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Aleluia. Josué estava próximo da sua morte. Logo depois, despediu o povo. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Você não vai me ter para sempre aqui falando essas coisas não, mano. E peça a Deus, Senhor, após o meu pastor, levanta outro, Senhor, levanta outro para que continue pregando e falando segundo o teu coração. Amém, querido? 110 anos, ele acabou de falar aquilo, faleceu, sepultaram. Israel serviu ao Senhor, todos levaram a sério o negócio, serviu todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Queridos, nós estamos vivendo um tempo assim, embora o mundo, aquela coisa, você já sabe, tá tudo aí, é uma confusão, não dá nada, mas nós estamos vivendo um tempo tão lindo, tão maravilhoso, um tempo de oportunidade, de recomeçar, reconstruir, tempo de Deus. O tabernáculo estava em Siló, Israel, as tribos as terras foram repartidas, as tribos estavam ali, estava ali, próximo ao Siló, era uma cidade, um lugarzinho próximo ao Jordão, ali estava o tabernáculo, a arca do Senhor estava ali, Josué, o povo unido, o povo todo unido ali, tudo, né? Josué, no finalzinho, né, da sua missão ali de suceder de Moisés, conclama ao povo. Que coisa linda, né? Que coisa linda. No finalzinho da sua vida, ele faz uma conclamação. Qual a conclamação? Ele reafirma a sua disposição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham, tomem a decisão hoje. O povo escolheu, Josué partiu. Aleluia.
Glória a Deus. Eu peço a Deus que me dê ainda muitas experiências com vocês, e que eu possa assim ter muitas coisas para contar do que Deus tem feito, muitas coisas para contar do que Deus está fazendo, muitas coisas para contar também do que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa igreja, na tua casa, na tua família, para a honra e glória do seu nome. Quantos querem viver isso, amados? Amém? Vamos fazer esse compromisso nessa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Esses dias nós tivemos a experiência, a Márcia contou aqui da oração que ela fez pela nossa neta, como Deus a curou de uma forma sobrenatural. Logo em seguida o Wallace contou também da experiência na sua casa com a Ângela. Eu tenho vontade de ouvir muitas coisas assim, muitos testemunhos assim, de famílias se reunindo, em vez de ficar, primeira coisa que pensa logo é correr para o hospital, depois você vai, mas primeira coisa, corre para os pés do Senhor. Corre para os pés do Senhor, primeira coisa, ore ao Senhor. Sabe? Depois você vai ver, vai fazer o exame, né? Mas primeira coisa, lembre-se do Senhor. Eu tenho vontade, eu quero ouvir muitos testemunhos assim. Amém, amado? Amém, povo de Deus? Amém? Porque se nós servimos ao Senhor, amado, se nós servimos ao Senhor, o Senhor vai estar conosco. E quando acontecer momentos assim de adversidade, você pode chamar por Ele, pode clamar por Ele, que Ele vai estar junto com você. Pode ter certeza, vai estar juntinho ali. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O problema é que as pessoas vivem tão distante de Deus, estão servindo o seu ventre, as suas vontades, estão servindo a tantas coisas. Aí chega na hora do aperto, ela corre pro seguro, corre para o hospital, corre para não sei o quê. Porque aí, cadê Deus nessa hora, né? A pessoa Deus está presente, mas ela criou distanciou de Deus, ela construiu muros, ela não tem acesso, né? Como deve ter. Quando a coisa, momento assim, inesperado, né, Ângela? Momento inesperado, saiu da igreja, né? Saiu da igreja, foi fazer um lanche e tal, chegou em casa, uma coisa assim, né, Wallace? De repente, vamos dormir, daqui a pouco surgiu meu Deus, um mal súbito. E aí agora, o que a gente faz? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. O Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos livrar. A minha mãe contava uma coisa assim interessante, ela falava assim: eu nunca levei meus filhos para a emergência. Toda vez que acontecia alguma coisa, eu orava ao Senhor, eu clamava a Deus, e Deus nos ouvia. A gente foi para o hospital, a gente também fazia exame e tal, mas ela não tinha esse negócio de sair correndo no meio da noite e tal, não, porque é oração, amado, clamar ao Senhor. Crente tem que ser diferente, crente não fica apavorado, crente não fica, não, crente, até um velório de um crente é diferente, não é? Amém ou não amém? Isso, tem que ser. Meu Deus, que desesperado nada. Foi na nossa frente. Nós vamos também para a cidade celestial, não é? Agora as pessoas vivem igual o ímpio, está igual o pecador. Não, eles têm que ver a diferença. Eles vão ver a diferença na tua vida. Eles vão ver a diferença na nossa vida, os livramentos que Deus nos tem dado e nos vai dar. Nós não vamos ser confundidos com os ímpios. Nossos filhos não vão entrar nas estatísticas de drogados, de assassinatos, nada disso. A nossa casa, nosso casamento não vai entrar na estatística de separação. Não vai entrar em nome de Jesus. O teu casamento não vai entrar na estatística de separações. A tua família, os teus filhos não vão entrar na estatística dos números dos jovens presos, drogados, que abandonam lá. Não vai ser para isso. Deus não te escolheu para isso. Deus não te chamou para isso. Manchete de jornal. Não. Deus não nos chamou para isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mal algum te acontecerá, praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O Senhor está contigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tem a proteção, a cobertura, tem a provisão de Deus, tem a proteção de Deus. Homens de Deus nesse lugar, sejam provedores do seu lar, sejam protetores da sua casa, se levantem contra o diabo mesmo, em nome de Jesus. Sejam autoridade espiritual na tua casa. Aqui é o lar espiritual da igreja. Homens, sejam autoridade espiritual na tua casa.
Seja o protetor, seja o provedor e seja o professor também dos teus filhos. Ensine os teus filhos para que o mundo não ensine a eles. Não deixe que o mundo ensine, não deixe que o homossexual ensine, não deixe que os drogados ensinem o caminho, não deixe. Ensina ao teu filho o caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Não se desviará dele. Faça a tua parte. Estabeleça regras, estabeleça limites, estabeleça horários para chegar em casa. Procure saber com quem teu filho anda, com a tua filha anda. Procure saber quem é o namorado, quem é a namorada. Procure saber, procure saber. Depois vai sobrar para você, não tem jeito. Então procure saber, permita ou não, abençoe ou não, faça segundo o coração de Deus, seja uma autoridade de Deus na tua própria casa. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Arabachuri canta larabachara. Se você estiver perto da sua esposa, do seu marido, se você estiver perto da sua família, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, dá-nos essa coragem e essa ousadia, Deus. Que não é uma questão de opção. O crente não pode fazer opção quanto a isso. É uma decisão que nós não podemos adiar mais. Eu e a minha casa, neste ano, nesse tempo, nesse momento, ou a partir de hoje, para quem não começou ainda, eu e a minha casa serviremos somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Deus santo, Deus zeloso, que não vai compactuar com um coração dividido, não vai compactuar com um lar dividido, em que o quarto pertence ao Senhor, mas a sala não pertence ao Senhor. Não, Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, com o lar também, com a residência que o Senhor me deu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo na minha casa, desde os meus filhos até os cômodos, até o lugar em que eu habito, vai demonstrar a qualquer pessoa que veja que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Somente ao Senhor, somente a Deus. Eu repreendo todo espírito de confusão nos lares, todo demônio que se levanta para que crentes deem mau testemunho na sua casa. Repreendo gritaria, repreendo palavrões, espíritos malignos que instigam ao mau testemunho e consequentemente mostram aos vizinhos que essa casa não serve ao Senhor. Eu repreendo esses demônios que têm se levantado esses dias contra os casais, contra as famílias, contra os filhos, todo espírito de rebeldia nos adolescentes e nos jovens. Em nome de Jesus. Satanás coloca no coraçãozinho deles que eles sabem tudo, que eles podem fazer tudo, que os pais são atrasados, que os pais não precisam saber de tudo que eles fazem. Eu repreendo essa mentira do diabo na mente dos nossos jovens, nossos filhos. Eu repreendo essa sutileza maligna que foi a causa da queda do homem, quando Satanás se apresentou e mostrando a Eva e a Adão que Deus não disse tudo o que eles deveriam saber. Senhor, eu só quero saber o que o Senhor quer que eu saiba, e eu não aceito outra fonte que não seja a tua palavra e o teu Espírito Santo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu não vou andar no conselho dos ímpios, não vou me deter no caminho dos pecadores, não vou me assentar na roda dos escarnecedores. O meu prazer está na lei do Senhor, e na tua lei eu medito de dia e de noite.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amados, em nome de Jesus, eu quero que você agora repreenda da tua casa todo espírito maligno que você sabe que tem se levantado na tua casa. Faça isso você. Você é autoridade da tua casa agora. Repreenda agora. Espírito de confusão, de conflito, de gritaria, de palavrão, de rebeldia, de desobediência. Em nome de Jesus. Repreenda agora, do teu leito, você casal, repreenda do teu leito agora, toda a frieza também do casamento, toda a frieza sexual, repreenda isso, tudo que provém do diabo, em nome de Jesus, repreenda agora, na tua casa, repreenda isso, em nome de Jesus. Senhor, mostra aos teus filhos agora, mostra, Senhor, se há algum presente que foi dado a eles, se algum objeto foi introduzido na casa, no quarto, na sala, no armário, algum objeto foi introduzido na casa dos teus filhos, Senhor, e está sendo uma legalidade, está sendo, Deus, uma porta de entrada para espíritos demoníacos trazerem confusão, trazerem conflito nos lares, nos casais, em nome de Jesus. Repreendo agora, Deus, repreendo agora em nome de Jesus. Toda a programação na televisão, todo o acesso, Deus, à internet, que não seja de forma, ó Deus, lícita, que não seja de forma, ó Deus, que não fira a santidade de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é santo e Deus é zeloso. Deus santo e Deus zeloso. Em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui os pastores e os diáconos. Eu queria que você continuasse lutando, guerreando, que você continuasse orando nesse sentido. Insista nisso agora, em nome de Jesus. Continue orando, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo da minha casa, eu repreendo da minha família, eu repreendo do meu trabalho toda a inveja, em nome de Jesus. Pode lutar, querido. Levante-se agora como autoridade, em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, essa igreja serve ao Senhor. Essa igreja serve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, canta lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Identifique agora. O Espírito Santo vai te mostrar. Você vai identificar por onde Satanás tem alcançado vantagem na tua vida e na tua casa. O Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que tem feito com que você tenha se enfraquecido espiritualmente. O que tem feito você estar vulnerável às investidas do diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que os homens, fazer uma coisa legal, que bonita. Os homens declarassem isso assim de todo o coração. Feche os seus olhos e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E enquanto isso, as mulheres, as esposas, você, mulher de Deus, você vai assim orando pelo teu marido. Senhor, ajuda o meu marido. Senhor, ajuda, Deus, ajuda para que ele seja o sacerdote na nossa casa, para que ele seja o profeta na nossa casa, a autoridade espiritual na nossa casa. Homens, digam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mulheres, profetizem sobre a vida dos seus maridos. Você que tem falado mal do teu marido, você tem desprezado o teu marido, profetiza sobre a vida dele. Senhor, o meu marido é um homem de Deus, é um profeta na minha casa, é um sacerdote na minha casa, é uma autoridade espiritual que o diabo vai aprender a respeitar, em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, labachuri canta lá, bacharabá. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olha, a partir de hoje, hoje, esse dia, marca esse dia, hoje, você, homem de Deus, hoje Deus está te dando uma oportunidade. Nós lemos ali um texto
que logo após aquele momento, o Senhor recolheu Josué. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade de ouvir isso. Eu não sei se Deus vai me recolher, vai recolher você, mas tome uma posição hoje, defina hoje, escolha hoje. Ou você vai servir ao Senhor, ou você não vai servir ao Senhor. Chega de ficar dividido, chega de ficar indeciso. Tome uma decisão hoje. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão, sem fazer a sua escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esteja disposto a pagar o preço. Se tem alguma coisa na tua casa que você sabe que impeça isso, quando você chegar em casa vai desfazer, vai destruir, vai queimar, vai fazer qualquer coisa. Mas hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.